Que bom estarmos juntos novamente. Hoje eu irei falar sobre Teodiceia. A Teodiceia é uma tentativa filosófica de justificar a existência de Deus, principalmente a sua bondade, a sua onipotência, diante da existência do mal no mundo real, o mal real. Em outras palavras, Teodiceia é uma abordagem que busca reconciliar o conceito de um Deus bom e poderoso com a realidade do sofrimento, da dor e da maldade que permeia o mundo desde sempre. Desde sempre. A Teodiceia provém do grego theos, Deus, e de que justiça, que significa justiça de Deus, literalmente a justiça de Deus, sendo uma área da filosofia que, entre outras coisas, busca uma resposta ao paradoxo de Epicuro e ao problema do mal. Basicamente, esse paradoxo de Epicuro e o problema do mal consistem em ser Deus onisciente, onipotente, benevolente e ainda assim permitir a existência e a prática do mal. Então, simplesmente, se o mal ainda existe, então Deus não é onipotente ou não é benevolente e muito menos onisciente. Aí reside o paradoxo. Se Deus não é uma coisa nem outra, como é que o mal existe? Aí que está o paradoxo. Depois da tragédia denominada de Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas exterminaram mais de 6 milhões de judeus, vários teólogos judeus apresentaram uma resposta para esse problema do mal, às vezes chamada simplesmente de antiteodiceia, que afirma que Deus não pode ser justificado de uma forma significativa. Liquidaram com a parada. Deus não pode ser justificado de uma forma significativa. Vários pensadores, tratadistas e filósofos, de uma maneira geral, se debruçam a respeito da Teodiceia. Ou seja, foi um tema que sempre chamou a atenção de estudiosos. Basicamente, o que expusemos é como um Deus onipotente e onibenevolente pode permitir o sofrimento e o mal no mundo. Como é que Deus, sendo a sua natureza boa, pode permitir que o mal permeie o universo que ele próprio criou? Aí sobrevém a antítese dessa maneira de pensar. Ora, é o nosso livre-arbítrio a causa de todo o mal, pois quando fazemos escolhas, tomamos atitudes, daí poderá sobrevir o mal. Daí sobrevém o mal, segundo essa antítese. Ainda assim, surge uma síntese. Olha que eu falei da tese, da antítese, e agora eu vou lhes falar da síntese. Diz que, apesar de ser possível o livre-arbítrio ser como sendo a causa do mal, é exatamente ele que faz com que evoluamos moral e eticamente. Só se evolui nesse pensamento através da dor. Quanto mais dor, mais nós evoluímos. Há ainda uma visão mais teológica, que afirma que a teodiceia do livre-arbítrio decorre do pecado original, isto é, das ações de Adão e Eva, e Santo Agostinho garante com veemência tal maneira de pensar. Há também a visão que contempla Jó, aquele Jó que ficou em pedra de sal, ao que diz que o sofrimento não decorre de um mal por ele praticado, mas simplesmente um teste da sua lealdade para com Deus. Ele desobedeceu o que Deus tinha prescrito, ele se danou. Há ainda o entendimento de um filósofo, a qual aprecio muito, e aqui já falamos dele a respeito, é o Leibniz, o da mônada primordial, e nós que seríamos mônadas secundárias. Ou seja, Leibniz, segundo ele, fez o melhor mundo possível, e o melhor mundo possível contém, inevitavelmente, partes indesejáveis, que nós chamamos de males, de sofreres, de dores, de maus-estares. Enfim,
Logo, o melhor mundo possível não implica necessariamente num mundo sem imperfeições e sem dores, sem males. Ou seja, o melhor mundo possível tem dor, tem sofrimento, tem o caos em si. Leibniz resolveu tudo isso essa imensa discussão filosófica em apenas um parágrafo, coisa de Leibniz mesmo. Ele era sintético, objetivo, curto e grosso. Dessa forma, não existe um mundo sem isso, sem aquilo. Há ainda o pensamento dos reencarnacionistas, que afirmam que todo sofrimento decorre do mal causado em vidas anteriores e seria necessário para o desenvolvimento espiritual passar por todas essas dores, esses sofrimentos atrozes. Por fim, há todo um mundo politeísta e com eles criam e creem em muitos deuses, deusas, e afirmam que tais deuses e deusas sofrem dos mesmos males e falhas que nós humanos, ou seja, tais e quais semelhantes a nós, sendo passíveis do uso igualmente do livre-arbítrio. Ou seja, os politeístas atribuem aos deuses as mesmas coisas que nós sofremos com livre-arbítrio, quebramos a cara aqui, quebramos a cara ali, e assim vai. Há mais ainda, tal como nós, humanos, existem deuses mais bonzinhos e outros mais malzinhos, sendo imputados aos malzinhos as dores, os sofrimentos, ao passo que aos bonzinhos nos dirigimos sempre para pedir-lhes proteção, cuidado e o perdão. Eis que, no nosso entendimento, nós o merecemos.